Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Mary 34 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio piloto: O Universo Immortals. Saudações mortais, estamos aqui com o nosso primeiro programa, tá? Tá eu e Lariucci está direto do trânsito agora. É uma coisa muito interessante que a gente vai fazer, esse Imortais na Estrada, esse podcast que nós estamos fazendo aqui, trazendo para vocês no nosso primeiro episódio. Lariucci vai ser nosso correspondente no trânsito, que não vai servir para nada, porque esse programa está gravado. Então, tudo que ele falar já aconteceu. Então, fala aí, Lariucci, do passado. Como é que está o trânsito? O trânsito, como sempre, está a essa hora, saindo de Niterói para São Gonçalo para pegar a DR. Estamos aqui quase entrando no mergulhão e está tudo engarrafado. Então, acho que a gente vai ter um tempo legal para bater papo. E quem estiver me acompanhando, voltando pela BR-101, pode se preparar. Tem engarrafamento. Legal que a gente está gravando isso aqui no dia 30 de setembro. Então, se alguém viu a nave de Lariucci passando, né, já viu que... eles estavam gravando nesse horário. Vamos lá, pessoal. 30 de setembro, né, nós estamos trazendo para vocês o nosso primeiro podcast. Vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso. A gente tem planos de, em breve, a gente ter aqui pessoas para bater papo com a gente. Quem sabe, de vez em quando, a gente vai tentar fazer uma live também. E qual é a ideia? É a gente conversar com vocês e a gente passar para aqueles que estão conhecendo agora o que é o nosso universo, né? Sobre o que é tudo isso que nós fazemos. O que é o universo Immortals. Não tem nada a ver com o trânsito, hein? Nós temos aqui a história de dois imortais que estão buscando o fim da imortalidade. Nós aqui tratamos a imortalidade de uma forma bem diferente, como normalmente fazem. Nós tratamos como uma maldição. Viver para sempre não é legal. E nós tratamos isso dessa forma. Diferente de outras abordagens que tem por aí na cultura pop. Sim, inclusive nós já conversamos em diversos podcasts, em diversos programas que entrevistaram a gente fala sobre isso. Porque o que acontece? São dois imortais que estão buscando a cura da imortalidade. Junto com eles, tem um outro imortal que está buscando não a cura, mas ele busca a mesma coisa. Porque o que acontece? Eles estão buscando uma coisa que eles não sabem exatamente o que é. E isso que é uma coisa legal, né? Porque eles conhecem, eles têm uma profecia que eles estão seguindo que diz que eles vão conseguir se eles estiverem junto com aquela coisa. Mas a profecia não diz o que é. É uma profecia misteriosa, muito misteriosa. A outra pessoa... Como toda profecia, é um monte de palavras que dizem um monte de coisa, mas que, na verdade, você só vai descobrir o significado a hora que acontecer. Só faz sentido depois que aconteceu, né? Até então é só teoria. E essas teorias é o que faz a busca deles, né? E outra coisa interessante, Wendel, é que... ironicamente falando, a visão de cada um, né, apesar do Nicolai ser cego, a visão de cada um a respeito da maldição e da profecia e dessa busca em si é diferente, tá? Não é que, apesar de você já falou que cada um está buscando, né, de uma maneira que Brighton e Nicolai buscam terminar com a maldição, e o Donovan Dengel, ele quer ir além da imortalidade, ele quer alcançar a divindade. Na verdade, a visão deles, né, o sentimento acerca dessa busca é diferente. Porque, por exemplo, o Nicolai
E ele é um cara que, porra, ele já está vivendo aí há mais de 60 mil anos. Uma vida bem sofrida. O cara é cego, ele perdeu várias pessoas e tal, foi traído várias vezes. Então ele busca uma solução rápida, né? O Brighton já é um imortal mais novo, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode dizer que é um imortal do século V, um cara novo, mas enfim, ele se tornou imortal ainda um rapaz. E ele tem essa coisa de ainda acreditar nas pessoas, de acreditar no amor, de ter aqueles pensamentos inflamados, né? E ele não quer se livrar da imortalidade para morrer rapidamente também. Ele imagina que ele quer ter uma vida normal, ele quer ter a oportunidade de poder viver com as pessoas que ele ama e, como uma pessoa normal, e um dia morrer também. Além dele ainda está buscando uma redenção, né? Por diversas coisas que ele fez. Ele tem aquele sentimento de culpa por trás da maldição, né? Ele busca como se fosse um pedido de desculpas para todos aqueles com quem ele julga que falhou. E se o pessoal quer saber o porquê que essa redenção, né, que sentimentos de culpa que ele tem, o pessoal tem que ler a trilogia do Rei Celta. Isso aí. É lá que você vai saber o porquê que ele carrega essa coisa. Essa imagem, ele tem essa imagem de Bon Vivant, que a gente vai passando tanto nos livros, depois nos diversos contos que a gente vai colocando, mas se você olhar pelas camadas, você vai ver que ele carrega um sentimento de culpa imenso. O cara é sentimento de culpa, né? Parece que dá o escudo de ironia, né? E brincadeira que ele demonstra, que parece que é um cara que ele é mais alegre e tal. Isso talvez o pessoal prestando mais atenção nas camadas do personagem, como ele se apresenta, ele usa isso daí como se fosse uma máscara, um escudo, né? Isso, pra tanto deixar que tem as camadas mais profundas de sentimento de culpa dele aparecerem. Isso, tem até um trecho muito legal em um dos contos que a gente já colocou ali, que ele conversa com o Nicolai falando, né, que a vontade dele é ele não ficar igual ao Nicolai, porque o Nicolai já não carrega mais nada disso. Ele já está há tanto tempo que ele já não liga mais para as coisas. Ele já passou dessa fase de ter sentimento de culpa, porque o Nicolai tinha, né? Porque o que motiva ele é justamente esse tipo de coisa. Inclusive, é uma das coisas que o mantém imortal, né? Que a gente acaba aos pouquinhos revelando para as pessoas. Mas aí é segredo que a gente não pode revelar agora. Né? Só para conhecer um pouco de alguns personagens e do universo, como é que ele passa, né? Pois é. Porque não é um mundo criado, não é uma fantasia, né, num reino fantástico, não. É o nosso mundo, né? Sim. Quando você entra nas páginas de Immortal, seja bem-vindo ao seu mundo, ao nosso mundo. Pois é. E como é que a gente coloca todas as coisas da história, tanto dos livros, dos contos e tudo que o pessoal lê, que a gente escreve. Nós pegamos diversas teorias de conspiração, diversos lapsos na história, né? Vamos botar assim, falhas, mistérios inexplicados, e a gente começa a colocar uns pontos ali, uns pingos nos is, uns traços nos t's, aonde aquela coisa a gente começa a dar uma explicação. Isso. Né? Aí nós colocamos o nosso elemento de fantasia ali para poder explicar coisas que a ciência tenta explicar, mas mesmo assim tem gente que fala assim, não, mas calma aí, mas isso não faz sentido, né? É aquela coisa que, se a gente der um exemplo bem fácil do pessoal entender, quando o pessoal fala das construções das pirâmides, né? Que existem um grande número que fala, não, isso foi construído assim, assim, assado, e tem um monte de gente que fala, não, mas calma aí, cara, mas pelo número de pessoas que tem, para você construir um negócio daquele, você ia levar tantos anos, não dava para uma pessoa só construir, as pedras estavam muito longe, não tinha como fazer isso, aí ficam aquelas brigas, né? E aí que a gente pega e não, olha só,
E se fosse assim? Nós usamos aquela frase de Dunning, né? E se, né? Sim, isso desse jeito. Isso. E é assim que a gente trabalha. E a gente pega no universo Immortals e a gente faz isso em todos os livros. Todos eles têm uma base histórica. Então, onde mitos desafiam a razão e a eternidade cobra seu preço, o universo Immortals ganha voz. Nesse podcast mergulhamos nas lendas, personagens e conflitos que atravessam eras, revelando o épico, o trágico e o humano por trás de cada história. Sua superficialidade ou respostas fáceis, aqui a imortalidade não é dom, mas um fardo. E a narrativa, uma chama que queima tanto quanto ilumina. Bom, essa aí é a chamada que a gente gosta de fazer, né, para as pessoas conhecerem tudo sobre o nosso universo. O que é, como funciona. Pois é. Não dá para resumir assim, em poucas palavras, porque a gente não trata de uma única história, né? São várias histórias que se conectam numa grande história que envolve um monte de personagens, que não só são esses 3 principais, tá? Isso, e aos poucos a gente vai apresentando todo mundo, né? Isso aí é uma grande história que ela está recortada, então às vezes as coisas podem não estar fazendo muito sentido, mas aí as pessoas têm que tem um pouquinho de paciência, que é como se você estivesse assistindo Pulp Fiction, né? Tá tudo recortado, mas depois tudo faz sentido, né? Inclusive, o nosso primeiro livro, que foi o Cálice dos Hereges, foi exatamente aquilo que nós começamos, tanto que o Cálice dos Hereges ele tem um formato único, tá, dentro do universo Immortals. Ele foi o primeiro, foi o famoso boi de piranha. Nós tínhamos uma visão quando começamos a escrever o Cálice dos Hereges, quando publicamos o Cálice dos Hereges, e aí muito também como um feedback do que o pessoal tinha lido e do que achou depois dele pronto, nós resolvemos mudar muita coisa, dar uma melhorada na fluência, tornar ele mais acessível. Pediram ilustrações, né? Hoje a gente trabalha em todos os outros livros com bastante ilustrações, mas o Cálice dos Hereges, ele está dessa maneira. E é uma coisa que acho que nós adotamos para todos os outros, né, Wendel? A datação para poder guiar as cenas. Isso. Porque a gente trabalha com as cenas todas embaralhadas. Isso. Coisas que do futuro acontecem para trás, coisas do passado acontecem para frente. Isso. Algumas pessoas, inclusive, ficaram um pouco confusas e foram diálogos que eu tive com essas pessoas. Eu falei, presta atenção nas datas que a gente coloca no início. Porque a pessoa, às vezes, vai lendo rápido e não presta atenção. Né? E as palavras, elas não... sequencial. E as palavras, elas não estão jogadas ali à toa. A gente não fica escrevendo para poder... Falar assim, não, é uma redação que tem que ter 50 linhas, então você fica enrolando. Não, tudo ali, inclusive elas estão enxugadas, né? Que se deixar da maneira que a gente faz no início, as coisas ficam muito maiores. Então, não tem informação desnecessária. Eu já vi algumas pessoas também comentaram assim, você está enrolando ali. Eu falei, não, isso é um conceito histórico, o conceito tem que ser explicado, né? O linguajar... se a gente está escrevendo uma história que se passa no século XIII, no século XIV, no século I, a gente coloca a linguagem que aquelas pessoas falam. Então, a gente tem uma identidade para isso. É bem fundamentado, não tem nada jogado, não tem nada gratuito. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. E é um exemplo bem prático. A espada do Brighton. A espada do Brighton é uma Claymore, é uma espada que foi desenvolvida a partir do século XIV e século XV. Mas peraí, o Brighton tem uma Claymore no século V? Ele tem uma Claymore no século V. Não tinha sido inventada ainda. Quem disse? Pois Pode ser, né? Pois é, né? E ela está lá porque tem uma explicação, tem um contexto. Pois é, o Nicolai usa, por diversas vezes, ele usa uma katana, né? que não deveria existir. Pois é.
Então, mas não deveria, tá? Não deveria ter caras imortais também, né? Pois é. É uma coisa que as pessoas têm que levar em consideração, que a gente sempre fala, né? A história, ela é uma mentira elaborada. Isso aí. Né? Se aquela coisa, a história é contada por vencedor. Se aquilo não faz sentido aparecer, vamos apagar da história. Tanto que muitas menções deles são apagadas. Eles estão junto com muita gente poderosa que as pessoas apagam eles da história. E eles aparecem, mas depois eles acabam virando lendas em algumas coisas. Né? Alguns tem determinadas histórias que as pessoas vão lendo daqui a algum tempinho, que eles vão ver que eles, por vezes, eles são o pontapé inicial para certas lendas que tá na história da humanidade. Que aí você fala, ué, então era ele que fez isso? Então, sabe, é brincadeira. Essa é a brincadeira. E sempre que a gente lida com, que a gente trata essas histórias, a gente sempre tem algumas coisas importantes, né? Normalmente, o fardo da imortalidade, fanatismo, a violência. Aí, aproveitando esse ponto aqui, vou começar a tentar jogar algumas coisas aqui, falando sobre o Cálice dos Hereges, tá? Eu separei alguns tópicos para a gente falar rapidinho a respeito, para o pessoal entender. Então, por exemplo, sobre o fardo da imortalidade. Tem um trecho que é muito legal, que começa, que o livro é narrado com essa frase logo no início. Todo ser que vive morre, exceto eu. Cara, é o prólogo. É o prólogo, né? Começa o Cálice dos Hereges com essa frase. Exatamente. E essa frase, ela abre uma discussão incrível, né? Que é a imortalidade, que tantas vezes ela é vista como uma bênção, e aqui a gente já taca na cara que é uma maldição. Você vê que essa pessoa, ela não quer viver para sempre. Ao contrário de muitos personagens da cultura pop que são imortais, mas são aqueles imortais que, se quiserem, podem morrer. Se a gente pegar do filme Highlander, por exemplo, né, que os personagens ficam, por exemplo, o MacLeod, que está todo depressivo, porque eu sou imortal, porque eu não posso morrer, isso e aquilo. Mas se ele perder a cabeça, ele morre. Então, ou seja, qualquer guilhotina resolve o problema dele. Se ele quiser morrer, ele faz isso. Né, que brilha no sol. Se ele resolver pegar uma praia ou então se batizar, né, ele morre. Aquele ali eu não sei. Aquele ali eu nem sei se dá pra chamar de vampiro, não. Mas se a gente pegar um vampiro, por exemplo, né? Porque eu vivo pra sempre, eu tenho que tomar sangue, que não sei o quê. A gente tem que comer. Pega um Lestat da vida, né? Pois é. Então, se a gente pegar, são personagens que são imortais, mas podem morrer se quiserem. Os nossos não. E se você pegar também no próprio do filme, já que eu falei do Highlander, né? Você vê que até a maneira como ele morre, a dor é quase ilusória, cara. Ele pega, morreu, acabou. Não sente. Então, vamos aproveitar e falar também que, assim, as imortalidades deles, eles são imortais. Eles são invulneráveis? Não. Eles são invencíveis? Não. E, além de tudo, as imortalidades deles são diferentes. De todos os imortais que a gente coloca, todos eles são uma característica diferente. Tem um motivo e uma maneira, né? Apesar de serem todos imortais, tá bom. Mas cada um ficou imortal de um jeito e a perda da imortalidade que eles buscam pode ser a mesma? Pode. Mas a funcionalidade da imortalidade deles é diferente, né? Isso que eu acho que cria uma identidade muito legal ali. E a gente coloca aos pouquinhos, né? A gente não gosta de tratar o leitor como um leitor idiota. Então, a gente não tem texto expositivo, mas está tudo lá. Se você pegar, olhar direitinho, as informações estão todas lá. Assim, numa primeira lida ninguém percebe. E é proposital, né? Isso é proposital. Não adianta ler achando que é uma leitura superficial e que às vezes tem alguma coisa que está ali por acaso, que não. Nada está ali por acaso. E não, nada é superficial. Eu gosto muito que isso aí tem muito a ver com o Nicolai, porque o Nicolai tem tanto segredo que a gente
gente coloca pelo livro todo. E eu já vi tantas pessoas não perceberem isso. Eu falei, gente, vocês não estão percebendo isso, eles não estão notando isso. Olha que uma coisa está na cara. No Cálice dos Hereges, tem uma demonstração, por exemplo, aliás, tem o tempo todo, de como funciona a imortalidade do Brighton, né? Sim. E o Brighton foi até uma coisa que você falou uma vez num podcast desse que a gente estava participando, que explicou exatamente como é que era. O Brighton é uma foto, ele é um instantâneo daquele momento em que ele se tornou imortal. Então, ele é um momento capturado no tempo ali. Aquilo ali. Ele não vai ficar diferente daquilo ali. Ele se arrebenta todo, ele se corta, ele se quebra, ou quebram ele, né? E momentos depois ele desquebra, ele descorta, ele desmorre. Entendeu? É assim que funciona a imortalidade dele. O Nicolai não. O Nicolai, ele fica quebrado, ele fica cortado. Por exemplo, o Brighton, ele não pode fazer a barba. Ele faz a barba dele agora, no outro instante a barba dele está do mesmo jeito que estava. Apesar de que ele era moleque, quando ele ficou imortal, ele quase não tem barba, né? Aquela cara suja, né? Aquela barba estilo Indiana Jones, né? O Nicolai, ele pode deixar a barbona dele se ele quiser. A barba cresce, o cabelo cresce. O que acontece com o Nicolai? Ele precisa ser, mais uma coisa que você disse uma vez, né? Ele precisa ser resetado. Isso. A imortalidade dele funciona com reset. Como é que funciona esse reset? Pois ele precisa morrer de novo. Se você cortar o braço dele e não for um ferimento mortal, né, ele vai ficar com aquela deficiência até ele morrer. Ele morre, quando ele morre, ele volta ao momento em que ele conseguiu a imortalidade dele. É por isso que ele continua cego, porque quando ele se tornou imortal, ele estava cego. Então ele voltou exatamente da maneira que estava. As cicatrizes que ele tinha, ele mantém. Mas hoje, se alguém tatuar uma p*** na bochecha dele, ele vai ter que morrer, né? Pois é. Porque vai ficar. Desenhar na testa dele com a caneta marca-texto, né? Vai ficar. Então vamos para um outro tópico aqui, né? Fanatismo e violência religiosa. Que isso aqui é muito retratado no Cálice dos Hereges, né? Tanto no Cálice quanto no Sacrifício dos Puros, que afinal de contas é a mesma história, né? Que a gente teve que dividir em 2 vezes, porque senão ia ficar grande demais. É isso aí. E se passa durante aquele movimento da igreja francesa, né, da igreja na França, a igreja de Roma, né, contra a heresia dos cátaros, né, classificado pela igreja como heresia, porque era uma outra forma de enxergar o cristianismo, era um cristianismo mais esotérico, né, com fundamentos no gnosticismo. Então, aproveitando-se, né, do movimento da igreja, que conversava com os interesses da coroa, né, porque era uma época onde os objetivos, né, os anseios dos reis e dos papas se confundiam. Então, do mesmo jeito em que a lei do rei, né, a palavra do rei era a lei, né, a lei da coroa e da igreja era a mesma. É a mesma coisa, isso. E a gente não faz juízo de valor, né, desse momento histórico. Nós aproveitamos o fundo histórico, né, o momento histórico como pano de fundo para a nossa história. A gente não está botando ninguém que está certo nem errado ali. A gente coloca os pontos de vista. A gente coloca o ponto de vista dos cátaros, a gente coloca o ponto de vista da igreja. Aí o leitor ele pode ali tirar. Assim, não, para mim esse cara aqui está errado, esse cara aqui está certo. Tá tudo boa. É o ponto de vista. Que era assim que funcionava, né? Faz parte do nosso texto provocar. A gente está ali para pegar uma situação e provocar, fazer o leitor pensar, entendeu? E é justamente aquilo que a gente fala sobre a história ser escrita por vencedores, né? Que tudo que a gente lê nos livros de história, os livros de história mesmo, é o que os vencedores contam. Você imagina se quem tivesse vencido essa luta, essa batalha aí, quem tivesse saído vitorioso, fossem os cátaros.
a história hoje talvez seria completamente diferente. Exatamente. Teria sido contada de outra maneira. Pois é. Né? Então, a história contou e a gente retrata isso, é sobre a heresia dos cátaros. Só que o que a gente pega, né? Independente disso tudo que está acontecendo, a gente tem o Luiz André Lesage, que é um cátaro, né? A gente coloca tudo, muita coisa contada pelo ponto de vista dele. E aí você vê que as coisas podem não ser exatamente como foi tudo contado. Inclusive, durante o massacre, tem uma frase histórica famosíssima, né? Que é aquela: matai-o todos, Deus reconhecerá os seus. Né? No momento em que, quando os cruzados estão invadindo, tem tanta gente na cidade que não dá para saber quem que é cidadão, quem que é cátaro, quem que é isso, quem que é aquilo. Os caras, tem muita gente ali. Eu falei, mata todo mundo. Deus sabe quem é dele ali. Parece engraçado, né, cara? Mas isso realmente aconteceu. Existe não é o relato histórico. E olha só, e no momento em que isso aconteceu, tava super certo. Ninguém criticou, ninguém falou, tá errado. Até porque quem criticou foi com a fogueira, né? Pois é. Não, e aquela coisa, né? Os caras estavam agindo contra a lei da igreja. Pô, os caras estão fazendo coisa aqui, não, tá errado. Então, se tá errado, queima. Tá errado, queima. Mas você parou para ouvir aquela pessoa? Não quero nem ouvir, porque o que ele vai falar pode influenciar meus ouvidos, pode poluir. Não, são hereges, são demônios, são isso, são aquilo. A gente até aproveita esse tipo de embate e nós retratamos isso, só que em lendas. No Lendas 1 tem um conto, que é o Sinner, que é justamente o embate entre o Gabriel e o Lesage. O Gabriel é um guerreiro cristão fervoroso. Ele tem tanta fé que ele faz coisas milagrosas através da fé dele. Sim. Assim como é o Lesage. O Lesage é um cátaro. E nós colocamos um confronto entre os dois. E ele também faz tudo pela fé dele. As doutrinas dele, a fé dele, dão poderes. Ou seja, você tem duas pessoas que estão em lados diferentes e os dois acabam tendo poderes, vamos botar assim, poderes místicos, né? Por causa da fé. E aí você fala assim, mas como assim, né? É o poder da fé do cara. O cara acredita que tá certo. E também, só para falar do contexto histórico, o que acontece nesse conto, né, as atitudes tanto do Gabriel quanto do Lesage, é o que vai culminar anos depois nessa perseguição da Igreja de Roma, dos católicos contra os cátaros. Que vai desencadear nisso. Então vamos aproveitar, vamos falar sobre o próximo tópico, que é a obsessão pela missão. Tem também o lado psicológico dos personagens. Um deles chega a dizer: às vezes, nem mesmo eu creio que exista um algo ou alguém que possa livrar-nos deste fardo. Chego a cogitar que Nicolai tenha ficado louco por conta dessa sua obsessão. O que a gente trata aqui? A gente está mostrando, né, que Nicolai já tem um monte de segredo. E é velho pra caramba. Ele não conta tudo pro Brighton. Ainda mais nessa época. Vai chegar um momento em que a confiança dele com o Brighton vai aumentar. Então, quando essa confiança dele aumentar, ele vai começar a contar mais segredos, ele vai começar a se expor mais pro Brighton. Mas aí a gente entra em outro detalhe. Vamos falar de outro livro, um pedacinho. A gente vai falar do Som da Perseverança, que se passa no ano de 1030. Basicamente o quê? São 200 anos antes desse, né? É quando eles têm a primeira missão juntos. Não necessariamente os dois andaram colados esses 200 anos. Eles andaram fazendo uma procura e tendo algumas missões. Se quem lê o Som da Perseverança, que é a primeira missão dele, vai ver que também não é o primeiro encontro, mas vai entender que o Nicolai não tem ainda essa confiança a ponto de contar tudo pro Brighton, né? Ele vai demorar muito
para poder começar a ter essa confiança mesmo nele, para começar a expor realmente as coisas que ele pensa, as coisas que ele sente. Inclusive, na questão de mostrar para o Brighton mais do que o Brighton conhece, né? Porque como o Nicolai vem de uma época muito diferente, da qual a gente já falou várias vezes, em que o mundo era mais tecnológico... A gente fala que o mundo era diferente, né? Não... A gente não fala que era mais tecnológico. A gente vai dando as dicas nos outros contos. A gente vai pincelando alguma coisa. Então, assim, pro Nicolai muita coisa não é novidade. Tem algumas pistas no Cálice dos Hereges que o Nicolai fala de como é. Isso. Né, a própria maneira como o Nicolai encara as coisas que tem. Isso é aquela construção que vai mostrando o porquê ele ser dessa maneira. Então, o que acontece? Aqui a gente tem aquela parte da obsessão. Nicolai, ele está tão focado em fazer as coisas, ele quer de qualquer maneira fazer, que ele quer se livrar desse fardo da imortalidade, que ele fica parecendo esses super-heróis, né, que não conta, que não quer contar. Falei, cara, era tão mais fácil você contar tudo pro cara que tá tentando te ajudar, mas o cara tá tão focado naquilo, e ele tá tão assim, não, eu já fiz isso antes, me ferrei. É porque a gente sabe que o Brighton não vai trair. A gente sabe. Mas ele não sabe. Então, ele não revela as coisas pro Brighton. Ele encontrou um outro imortal que é um cara de bem, né? Pô, é o cara, assim, não de bem, mas o cara que tem o seu código de honra, tem a sua ética, é um cara ético, pronto. É, um cara ético. Porque algumas coisas que ele faz também, que as pessoas podem ler, e vira a ver que ele fez, vão dizer assim, pô, mas esse cara não é tão bom assim do jeito que vocês estão falando, não. Mas é porque isso acontece... Aliás, nem mensagem dá pra gente dizer que é bom por todos os pontos de vista, né? Ninguém vai ser bom por todos os pontos de vista, né? Sempre vai ter aquela coisa que o cara vai parar, assim, não, isso aí não estava certo fazer, isso aí tá errado. Mas, então, é aquela coisa, se a pessoa pegar só do Cálice, ou o próprio Som da Perseverança, o Cálice, se a pessoa não pegar o Rei Celta, as pessoas vão sempre achar que o Brighton é um cara muito bonzinho. As pessoas têm que ler o Rei Celta para ver como ele era no início. E aí entender o porquê ele age dessa maneira agora. É a tal da redenção que a gente fala que ele busca. Ele fica o tempo todo revendo os erros dele. E isso que é uma coisa que é interessante, cara, de demonstrar por que é ruim a tal da imortalidade. Imagina um cara que é atormentado por ele mesmo, pelos erros que ele cometeu, pelas coisas que ele considera que foram erradas que ele fez, todo dia após dia, aquele fantasma dos erros dele atormentando a vida dele, e coisas que ele não vai ter, não tem o descanso, sabe? Além de ter aqueles fantasmas, né, do erro, das decisões erradas, do peso das consequências, das pessoas que depositaram nele a confiança, e ele traiu, né? Sim. Não, e tem uma coisa interessante, né? Quando a gente fala assim dos fantasmas, a crença dele faz ele realmente estar com esses fantasmas do lado dele. Então, quando você fala assim, porque o cara tem aquele peso, tem esqueleto no armário. Não, se você abrir o armário dele, realmente vai ter esqueleto. Vai. E é justamente o porquê Nicolai tá com ele. Nicolai sente esse tipo de coisa nele e fala, não, nesse cara aqui, ele tá buscando a mesma coisa que eu, então ele vai me ajudar. Então eu tô percebendo isso. Que eu falo pros leitores, não nos critiquem se em algum momento nos livros a gente colocar que o Nicolai viu alguma coisa, tá? Porque ele viu ao modo dele, ponto. Ele vê ao modo dele. E aí a gente fica com aquela consideração final. Será que no fundo essa ânsia por redenção ela não destrói mais do que salva? É uma coisa a pensar. Logo no capítulo 1, quando... Isso aqui não é spoiler de nada, isso está no primeiro capítulo do livro. Quando eles entram em Montsegur, em Montsegur que eles entram, não é? Não, é Quéribus. Em Quéribus, isso, Montsegur é antes.
porque eles vão passar todo o tempo procurando chegar em Monte Seguro, e quando eles chegam em Monte Seguro, não é lá, é em Péribus. Eu acabei confundindo isso. Quando o Nikolai entra e eles encontram o que eles acham que eles estão buscando, Nikolai, ele muda de uma forma... Ele é outro personagem. Você vê que antes é um cara zen, é um cara calmo, e o cara vira um monstro e começa ele começa a matar monges que não estão oferecendo a mínima ameaça para ele. A gente pega logo no capítulo 2, quando a gente tem um grupo de baderneiros querendo atacar ele, porque não sabe o que ele é, só vê que é um cara com dinheiro, ele não faz nada com os caras, ele só incapacita os caras. Aí quando chega num trecho, quando ele tá com um monge que não vai fazer nada com ele mata os caras numa ânsia, num ódio. E você fala assim, caraca, maluco, aí a gente vê que é obsessão. Quem tá lendo pode até pensar, será que é outro cara? Exato. Esse aqui é o mesmo, tem o mesmo nome. Porque é aquela coisa, ali ele pode conseguir se livrar da maldição, ele pode alcançar a meta dele, então não importa o que aconteça, ele vai passar por cima feito um rolo compressor. São as nuances. Uma página antes, ele tá andando no catwalk ali, tá pleno, calmo, sereno, limpo, enquanto o Brighton tá moído, né, cuspindo sangue. Exato. Xingando, blasfemando até. O Nikolai tá de boa e falando pra ele, quer parar de enrolar, cara? Vambora que eu tô com pressa. Aí agora só, aproveitando o gancho aqui, né, como eu tinha falado antes de Montsegur, e a gente estava falando anteriormente sobre o fanatismo, a violência, a obsessão, existe um trecho aqui, que é um ponto forte, que é o mito do tesouro dos cátaros. Eu acredito que não são todos os leitores que vão conhecer a história dos cátaros. É muito provável que não conheça. É claro que vai ter gente que vai ter. Vai ler a nota de rodapé, outros vão procurar no Google. Pois é. Então, no livro diz, né, há rumores sombrios. Dizem que os cátaros possuem um artefato sagrado, algo de imenso poder e significado oculto. Se tal segredo cair nas mãos erradas, poderá abalar toda a ordem estabelecida. E, cara, isso conecta direto com a ideia de conspiração religiosa, relíquia mística, com o Santo Graal, né? O que é isso que eles tinham? O cálice. O que é esse cálice? Tem tanta discussão sobre o que é o cálice, se é um objeto, se é uma ideia, se é uma pessoa. Diversos filmes fazem isso. Pois é. A gente fala. E aí? E outra coisa. Antes que alguém venha dizer, mas vocês estão aí ligando com história de terceiros. Não estamos ligando com história de terceiros. Estamos usando teorias, lendas, mitos que não têm dono. Inclusive, né, a gente tem como inspiração até um livro que não tem nada a ver com... que é um livro que serviu de inspiração para alguns outros filmes, alguns outros livros também, né? Que é o Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Nós utilizamos ele ali, são teorias. Tanto esse como alguns outros, e a pessoa pode pegar, porque nós tivemos o cuidado de colocar lá no glossário, lá no finalzinho, um índice de referências. Então, nós colocamos todos os livros que nós pesquisamos e que nós usamos como referência para a história, tá? E a maioria deles são livros de história mesmo, são tratados filosóficos, são livros sobre o gnosticismo, são livros... Opa, maluco, final aqui. Ainda estou de boa, né? É o trânsito de São Gonçalo, Niterói. Não sei onde você está agora. Do sinal aqui, como se não houvesse amanhã. É exatamente assim que funciona. Voltando. Então, olha só. Então, a gente falando sobre isso, a gente vem para um ponto importante, que o cálice ele não é um objeto. Que aí a gente tem aquele trecho ali que é a grande virada. Isso logo no início. Quando o Brighton fala, Nicholas, vede, não é um objeto aquilo que buscamos, é ela. E aí, de repente, o cálice deixa de ser um artefato para se revelar como uma pessoa. E isso muda tudo. Porque o que antes era uma relíquia passa a ter carne, sangue, consciência.
Isso traz o feminino para o centro da narrativa, ecoando mitos antigos, como Maria Madalena, ligado ao Graal, e entre outras figuras femininas fortes. Aí será que o verdadeiro sagrado sempre esteve mais no humano do que no objeto? Então a gente já faz aquela virada bonita para fazer as pessoas pensarem. Dando aquela provocada, né? O nosso interesse, a nossa intenção não é dar solução de nada. É simplesmente levantar dúvida. Exatamente. Não é dar resposta, é questionar. Chegar às suas conclusões. Exatamente. E aí, pra gente fechar, a gente vai para a profecia enigmática, que a gente tem uma das passagens mais misteriosas que tem nessa profecia, que é a profecia da Rainha Loba, que é quando os deuses dos céus e os deuses da terra se tornarem homens, o destino dos deuses dos céus e da terra estará selado. Cara, isso é quase indecifrável. É aquela coisa que só faz sentido na hora, né? Mas ele tem um peso simbólico imenso. E aí a gente faz aquele questionamento. Por que histórias com profecias mexem tanto com a gente? Será que elas carregam, né, aquela sensação de destino inevitável, mas também aquela curiosidade do ser humano, né, de um enigma a ser decifrado? Será que a fusão entre deuses e homens não é a melhor metáfora da corrupção do sagrado? E contando o seguinte também, né? Como tem aquela pegada de quest, de RPG, que nós nunca escondemos que todas essas histórias vieram das nossas mesas de RPG. Jamais, né? O que seria de uma boa quest sem um bom enigma para você decifrar, né, cara? Exatamente. Então, aí quem curte um RPG, tá aí o enigma para tentar começar a desvendar, cara. É o que eu sempre tento falar para todas as pessoas quando eles perguntam qual o estilo do livro, como que funciona. Então, pessoal que está ouvindo esse primeiro podcast da gente, nossas histórias, o que elas englobam? Elas têm elementos de RPG, têm diversos elementos de cultura pop, música, videogame, filmes, séries. A gente consegue fazer mistura de tudo. Eu gosto de tacar muita referência em algumas frases. Como somos nós que fazemos, a gente pega todas elas, mas a gente sabe que os leitores, né, um vai pegar uma coisa, outro vai pegar outra, mas está tudo ali. São easter eggs que a gente vai plantando. Tem muito easter egg. Tem frases de filme, tem personagens, tem muita coisa. Quando a gente coloca, então, nesses novos que tem ilustrações, poxa, meus amigos, prestem atenção ali nas ilustrações, que você vai, calma aí, isso será que... não é que... A própria abertura desse nosso podcast, ela é cheia de referências, né, de cultura pop, né, que aí fica pra galera pegar. Eu não sei se é marca, né, meio que a nossa marca. A gente vai colocando coisas, nada é gratuito, nada é jogado por acaso. Exatamente. Tudo tá naquela sala, quando você entra num lugar e olha, cada coisa que está ali não foi colocada ao acaso. Não é simplesmente parte da decoração. Então, pessoal, a gente vai encerrando nesse nosso primeiro podcast aqui. Temos planos de muitas novidades. Vamos tentar trazer convidados especiais aqui para fazer bate-papo. Como eu falei no início, nós temos planos de tentar fazer lives com isso. Vamos botar isso aqui, vamos ver como é que se a gente vai conseguir fazer apenas versão de áudio para, de repente, colocar no Spotify, no Deezer, sei lá, onde for, no YouTube, que a gente está com tudo já planejado. Não liguem para o resultado, porque não tem nada programado, a gente simplesmente conversa. Exatamente. Entendeu? Eu estou dirigindo. E a qualidade do... Isso aqui é uma coisa interessante para a gente falar, né? Se as pessoas falarem alguma coisa da qualidade do áudio, ele é proposital dessa maneira. Vocês vão perceber que a abertura do podcast, o áudio é melhor, porque nós gravamos em estúdio. Uhum. O podcast é uma conversa de rádio, né? É isso aí. Sou eu aqui no meu canto, Lariucci no trânsito. Em deslocamento. Eu em louco. E essa é a ideia. Então, vamos lá. Eu vou deixar uma mensagem final para vocês aqui. Foi um prazer estar com vocês todos aqui. Vamos fazer aquela famosa trindade. Curte, clique e compartilha.
Quanto mais Isso aí. pessoas ouvirem o Imortais na Estrada, mais a gente vai conseguir alcançar outras pessoas. Porque não adianta a gente ter qualidade se a gente for desconhecido. Se você gostou, manda para alguém que você gosta, que descobriu uma coisa legal. Se você não gostou, manda para alguém que você não gosta, para encher o saco dele. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Então, caros mortais, foi um prazer estar com todos vocês aqui. Em breve estaremos no Imortais na Estrada, episódio 2. Falou, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, um abraço para todo mundo. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 13 4, desligando.